Amém, meus queridos? 2 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Na NVI, diz assim a palavra do Senhor. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. E aqui ele se entrega. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes, quantas? Roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Pai, nós estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua bendita e incomparável presença, e diante da Tua poderosa palavra, que coloca ordem no caos, como cantamos aqui hoje, que é lâmpada para os nossos pés, mas que também é espada penetrante, que consegue chegar onde as minhas palavras não conseguem, onde nenhum tratamento consegue, a Tua palavra consegue chegar. E nós, confiantes em Ti, oramos, Senhor, fala conosco, pela Tua bendita e preciosa palavra, que possamos aprender que os nãos de Deus são tão importantes quanto os sim que recebemos de Ti. Faz-nos uma igreja que cresce, que abraça o Teu processo para o louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Os que creem dizem amém. Esse texto é muitíssimo conhecido, onde Paulo fala sobre o espinho na carne. Todo mundo comenta: esse é meu espinho na carne. Uns é a fofoca, outros é a reclamação, outros é não sei o que, né? Cada um tem seu espinho na carne. De fato, Dani, nós temos isso que Paulo também relatou ter aqui, o chamado espinho na carne. Mas veja bem, irmãos, nós estamos hoje no culto com ministração da ceia do Senhor. Momento sublime onde nós, como igreja, comemos do pão em memória do corpo de Cristo moído por nossos pecados, bebemos do cálice que representa o sangue de Cristo vertido para a purificação dos nossos pecados. Amém? A ceia era algo comum, era algo cultural para o judeu na Páscoa. A ceia do Seder, da Pessach, da Páscoa, da passagem. Um mandamento instituído por Deus desde a saída do povo do Egito. Toda a Páscoa, o judeu tinha que celebrar a ceia para lembrar o livramento no Egito. Amém, queridos? Mas na última ceia, Cristo ressignifica esse ato que celebramos aqui, apontando não mais para o Cordeiro Pascal lá do Êxodo, mas apontando para Ele mesmo, que morreria por nossos pecados. Jesus ressignifica esse momento e esses elementos, falando do momento mais angustiante da sua vida, a sua morte na cruz por mim e por você. Amém, meus irmãos? E a última ceia,
A última ceia do Senhor em carne foi o evento que precedeu, foi o evento que veio antes daquele que eu acho que é o episódio onde o Jesus homem mais aparece. Jesus no Getsemane. Jesus sabendo o que lhe iria acontecer, amém, queridos? Jesus sabendo que alguém lhe trairia, que Judas lhe trairia, sabendo que teria que morrer por nossos pecados, ele vai ao Getsemane e aparece ali o Jesus que é 100% homem, ao mesmo tempo que é 100% Deus. E Jesus, o Salvador da humanidade, pediu oração para os seus amigos. Vocês poderiam orar comigo? E ninguém ficou com ele. Jesus do Getsemane, César, ele está ansioso. Imagine os senhores saber que daqui a algumas horas será açoitado, humilhado, vilipendiado, pregado na cruz. Você ficaria ansioso? Por isso que eu digo, Jesus sabe o que você passa. Jesus conhece as tuas angústias. Amém, queridos? Jesus estava, Cris, ansioso, aflito, com medo, angustiado, atormentado. Assim como nós nos encontramos muitas vezes na caminhada. E ele faz aquilo que um homem de Deus, embora ele não fosse um homem de Deus, ele era o homem Deus. Ele faz aquilo que um homem de Deus deve fazer em momentos de angústia, dor, aflição e sofrimento. Falar com os vizinhos. Não, ele vai falar com o Pai. Ele vai orar. E nessa oração, César, ele começa ela fazendo um pedido que, se o Pai atendesse, alternaria a história do cosmos, do mundo, do universo. Mediante sua dor, sua aflição, seu padecer, seu sofrer, Jesus ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Max, ele ora: Pai, eu não quero. Ele ora: Pai, se você puder, Pai, eu não quero ser traído, eu não quero ser espancado, eu não quero ter minhas costas rasgadas por um chicote de agorrazo, eu não quero ter meus pés e mãos pregados no madeiro, eu não quero sufocar por horas naquela cruz, eu não quero ficar afastado de Ti, se possível, não me permita passar por esse sofrer. Estão comigo aqui, meus irmãos? Se o Pai atendesse o pedido de Jesus, não haveria redenção para nós. Eu tenho certeza absoluta, Emerson, que Deus ouviu Jesus orando, porque Deus ouve todas as orações feitas. Mas isso não significa que Ele vai atender todas elas. E isso é graça. Talvez você se encontre em alguma situação que você tenha orado e Deus não te responde. Talvez seja a misericórdia de Deus te protegendo. Tá. Se Deus amolecesse o coração. Cara, eu não sou pai ainda, mas eu imagino, imaginou o Buratinho? Sabendo que ele vai passar por algo terrível, que o levará à morte. Irmãos, eu fui levar minha irmãzinha a tirar sangue um dia, e eu segurava os bracinhos dela, e a enfermeira era novata, não conseguia encontrar a veia, e ela chorava, ela tinha 2 anos e meio mais ou menos, e ela falava: pronto, mano, pede pra parar, mano, já deu, mano. E o coração rasgado. Imagine o pai, Deus, olhando o seu filho que lhe dá prazer, naquela circunstância, clamando: se possível, passe. E sabe o que Deus respondeu para Jesus? Não. Não. A resposta do Pai foi não. É sobre isso que eu quero falar conosco hoje, meus irmãos. Quando Deus diz não. A Duda iniciou aqui o culto falando sobre Jó. Como Jó orou.
E Deus disse: ainda não. Marta suplicou: vem Jesus, meu irmão está doente. Ainda não. Nós precisamos aprender a lidar com os nãos de Deus. Amém, igreja? A resposta terrível de Cristo ouvir do Pai naquele momento foi o que nos trouxe redenção eterna, meus irmãos. A dor do filho por alguns momentos nos trouxe cura. O padecer do filho por algumas horas gera até hoje festa nos céus quando um pecador se arrepende por seu sacrifício na cruz do Calvário. No caso que nós lemos em 2 Coríntios 12, nós temos o relato de Paulo. Paulo relatando o seu sofrimento. Está tudo bem com o buratinho? Ah, querido. Achei que era porque eu tinha falado dele. O texto que nós lemos em 2 Coríntios 12 nos relata, Marco, o caso de Paulo. Paulo relatando a sua experiência com o não de Deus. E a primeira coisa que eu quero entender aqui com os irmãos é quem está falando. Amém? Porque assim, queridos, tão importante quanto a mensagem anunciada é quem está proferindo a mensagem. Amém? Paulo está falando de si mesmo, a terceira pessoa, cuidando para não se orgulhar, né? Eu conheço alguém, não sei se foi no corpo ou fora dele, mas depois ele se entrega, né? Para que eu não me gloriasse. Paulo está falando sobre ele mesmo, sobre as profundas revelações que ele recebeu, algo que nenhum outro homem recebeu. Paulo foi arrebatado ao paraíso, irmãos, sem morrer. Meu Deus, está comigo aqui? Ficou um clima meio chato, mas acabou. Duda, pega a experiência que você teve hoje. As melhores experiências que tivemos com Deus não se compara àquilo que Paulo vivenciou. Ser tomado por Deus e provar do paraíso ainda vivo. Amém, queridos? E eu entendo comigo que só tem esse tipo de experiência alguém que anda em profunda intimidade com Deus, sim ou não? É tão profunda essa intimidade que Deus retira por um tempo os impedimentos desta era, para que ele possa provar a era vindoura, ainda em vida. O fato, meus irmãos, é que nós não precisaríamos falar nada sobre isso, mas para reforçar, quem escreveu 2 Coríntios 12 foi um grande homem de Deus. Foi alguém de estreito relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Foi alguém de relacionamento íntimo com o Senhor, amém, queridos? Foi aquele que, ao meu ver, é o maior dos apóstolos, o maior plantador de igrejas que esse mundo já viu. Aquele que escreveu quase metade da Bíblia que você tem nas mãos. Aquele que talvez seja um dos maiores homens que já pisaram na terra. E esse homem relata estar sofrendo. E às vezes o pastor César, perdi peso com seus 65 quilos e 900 gramas, bigode ralo, 29 anos de idade, quer questionar Deus, por que eu preciso passar por isso? Paulo, entenda, meus irmãos, Paulo, o apóstolo, relata estar sofrendo. E ele ora, assim como Jesus, ele vai orar. E ele relata aqui que por 3 vezes, quantas? Ele rogou ao Pai que tirasse esse espinho da sua carne, esse sofrer na sua vida. Mas eu quero entender outra coisa, além de quem está falando, fala comigo, a natureza do pedido. Você está feliz, meu irmão? Está feliz com Jesus? Amém? Irmãos, existem diferentes tipos de pedidos que as pessoas fazem para o Senhor. Os fariseus, por exemplo, aprendemos aqui na série Parábolas, que os fariseus, quando eles pedem algo para o Senhor, não é para aprender, é para tentar colocar Jesus à prova. Amém? Para dar uma pegadinha no Jesus. Não sabe de nada os inocentes, né? Jesus sempre derruba eles de volta no contra-ataque. Tiago e João, certa vez, pediram algo para Jesus, que Jesus disse assim, vocês nem sabem o que estão pedindo.
Eles chegaram assim: mestre, permita que nós dois assentamos um à direita e um à sua esquerda no seu reino vindouro. Eles pediram por quê? Pediram porque queriam ser mais importantes que os outros apóstolos. Tem mais exemplos aqui? Muitos pedem, como o Tiago diz, do jeito errado, para gastarem seus próprios deleites e prazeres. Muitos pedem coisas ao Senhor, porque querem esnobar dos outros, porque querem, como se diz, querem, ai Jesus, o pessoal faz bastante no Instagram, ostentar, obrigado. Temos alguém com vocabulário farto aqui, diferentemente do pastor. Muitos pedem coisas para Deus por seus próprios prazeres, desejos, interesses. Tem muitos pedidos, amém, queridos? Mas esse não é o caso do apóstolo Paulo. Paulo orou e pediu para Deus, por quê? Porque ele estava sofrendo. Paulo não pediu para ser maior do que os outros. Paulo não pediu para ele ter um grande testemunho para contar e fazer uma campanha de curas e milagres. Paulo não pediu para gastar em seus prazeres. Paulo pediu unicamente porque ele estava sofrendo, meus irmãos. Porque ele estava padecendo. Eu não consigo imaginar, Ju, não consigo imaginar o apóstolo Paulo de mimimi. Imagina Paulo de mimimi, meu irmão? O Paulo de mimimi? Não, o Paulo não. Pode ser o pastor César, mas o Paulo não. Ele não está de mimimi. Paulo não está aqui dando uma de filho pródigo. Paulo não está aqui barganhando com o Senhor. Ele só queria parar de sofrer. Todos entendem? Assim como nós, meus irmãos. Muitas vezes não é mimimi, é sofrimento genuíno. Muitas vezes a circunstância que dói, que machuca no corpo, na alma, no espírito, nos sentimentos, nas emoções, são coisas que nos ferem, que nos angustiam, que nos matam aos poucos por dentro, e nós vamos ao Senhor porque nós queremos ser livrados desse sofrer, desse tormento. Quantos entendem? Paulo pede porque ele quer parar de sofrer. Mas também, assim como existem tipos de pedidos, existem, Marco, tipos de sofrimentos. Amém, queridos? E grande parte deles, Samo, são sofrimentos que nós mesmos colocamos neles. Eu não podia comprar tal coisa, comprei, agora não consigo pagar, agora eu não durmo mais. Eu não analisei direito, aí casei, aí agora eu sofro. Eu não pensei direito, não consultei o Senhor, me mudei de cidade. Agora as portas não abrem. Eu estou fazendo uma campanha para abrir as portas. Volta para a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Entendem? Nós nos colocamos em sofrimentos. Nós nos colocamos em sofrimentos em nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar. Falamos aqui, não cuido do marido, não cuido da esposa. Depois liga para o pastor. Pastor, ora por nós aqui em casa que queremos se matar. É só se cuidar um ao outro. É simples. Amém, meus irmãos? A nossa saúde. Aí nós temos um ditado: crente não bebe, mas o que come. Para justificar a glutonaria, que é pecado. Aí depois estamos lá, quase morrendo no hospital. Diabético. Sei lá mais o que. Mas também nunca fez exercício físico. Nunca cuidou da alimentação. E depois, oh Senhor, por que colocaste em mim esse fardo? Foi você mesmo. Como disse um missionário, que eu não lembro o nome dele agora, evangelista, se não me engano, morreu com 28 anos. Impactou essa geração. Ele falou o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. Que era ele mesmo. Ele morreu jovem por problemas de saúde. O fato é que grande parte dos sofrimentos, meus irmãos, somos nós que nos colocamos nele, amém? 1 Pedro 4,5 fala assim: nenhum de vocês deve sofrer como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios dos outros. Vocês podem sofrer, igreja, mas não como um assassino, um mentiroso, um trapaceiro, alguém mentiroso que se mete na coisa dos outros, amém? Esse tipo de sofrimento, vocês não precisam passar por eles. 1 Timóteo 6, versículo 9, Paulo fala assim: os que querem ficar ricos, eita nós,
caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que mergulham os homens na ruína e na destruição. Alô, Lifetcom. Alô, Telex Free. Se coloca em sofrimentos. Irmãos, estão me entendendo, meus irmãos? Mas esse também não era o caso de Paulo. O sofrimento de Paulo, a dor de Paulo, o sofrer, o padecer dele, não foi porque ele fez uma escolha errada. Não foi porque ele deixou de orar. Amém, queridos? Não foi porque ele não consultou o Senhor. Ele fala assim: foi-me dado um espinho na carne. Max, é uma fonte geradora externa, não interna. Não foi falta de vergonha do apóstolo, sem vergonhice dele, falta de compromisso com o Senhor, com a família. Não foi nada disso, amém, queridos? Era porque Deus colocou nele. Será que esse tipo de conversa funciona hoje em dia? No evangelicalismo atual? Será que funciona, irmão? Quando os slogans de alguns lugares venha e faça a novena gospel e pare de sofrer para sempre. Será que essa conversa aqui que Deus colocou em Paulo um espinho, funciona? Será que cabe na nossa caminhada com Cristo, irmãos? Amém? Sim ou não? Deus colocou esse espinho. É uma dor que está vindo do Senhor, Eliel. É como diz o próprio apóstolo à igreja, dizendo que a tristeza segundo Deus. Ué, mas Deus não é só para eu falar, uhul, aleluia, glória a Deus. Não, às vezes Deus coloca tristeza no nosso coração também. Às vezes algumas lutas que enfrentamos não é Satanás, é o próprio Deus. Às vezes alguns tormentos, sofrimentos que nós oramos, buscamos, dizemos: Senhor, eu não estou em pecado, eu estou servindo, eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, por que ainda sofro? Porque Deus quer trabalhar em nós, porque Deus tem algo a fazer através do sofrimento. Às vezes Ele não vai nos livrar da fornalha, vai com a gente na fornalha. Às vezes Deus não vai nos livrar da situação, Ele quer nos transformar através da situação. Amém, meus irmãos? Nós sonhamos aqui com uma igreja saudável, com uma igreja madura, com uma igreja centrada, e uma igreja desse calibre precisa aprender a abraçar tanto o sim do Senhor, quanto o não do Senhor. Como diz um pastor que eu conheci, o sim do Senhor você celebra na hora, o não você celebra depois. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, cujo prazer está na sua palavra, na sua vontade. O que era o espinho na carne de Paulo? Não sei, a Bíblia não fala. Alguns, como Lutero e Calvino, diziam que eram as lutas espirituais e internas que ele tinha. E o homem que tinha luta interna, será que tinha, meu irmão? Meu Deus! Alguns outros dizem que eram as constantes perseguições que Paulo enfrentava. O homem foi perseguido, apedrejado, chicoteado. Outros ainda vão dizer que o espinho na carne eram problemas psicológicos, envolvendo o sentimento de culpa. Quem aqui já assistiu Paulo, o apóstolo? Você lembra que Paulo na prisão começa a ter flashes das pessoas que ele ajudou a perseguir? Alguns dizem que era isso o espinho na carne dele, que ele se culpava tanto por aquilo que ele havia feito antes. Ainda outro grupo, e eu pendo a ficar mais com esse, que diz que esse espinho na carne era de fato uma doença física, provavelmente associada aos seus olhos, que afetava a sua visão. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala o seguinte: eu sei que se pudesse, vocês tirariam os próprios olhos para me dar. Paulo escreve: escrevo de própria mão, como vocês podem ver, porque ele escrevia com letras maiores, provavelmente por conta do problema de visão que ele tinha. Esse não é o ponto. Eu não quero aqui definir o que era, o que não era o espinho na carne. O fato era que Paulo estava sofrendo, amém? Um homem que passou por naufrágios,
perseguições, picada de serpente, açoites, apedrejamento, e não falou nada para Deus? Rogar 3 vezes para tirar esse espinho, quer dizer que esse espinho o fazia sofrer. Esse espinho o atormentava, esse espinho o abatia, esse espinho o impedia de fazer algumas coisas, esse espinho o sufocava, amém? Esse espinho às vezes fazia ele ter vontade de ficar trancado no quarto, em alguma cidade. Talvez esse espinho fazia Paulo ter vontade de não ter mais comunhão com a igreja. Vai pegando no espírito aí. Talvez esse espinho fazia Paulo dizer o seguinte: a partir de hoje eu desisto, não faço mais nada, não ajudo com discipulado, não ajudo com louvor, não ajudo com diaconato, não ajudo com evangelismo, não ajudo com nada. Talvez esse espinho na carne fizesse Paulo ficar aflito. Por quê? Será que vale a pena servir o Senhor? Eu faço, e essa dor não passa? Essa dor permanece? Essa dor continua? Todos entendem? Paulo, como crente que ele era, vai orar. Paulo ora assim como o Senhor orou no Getsemane: se possível, passe de mim esse cálice. Paulo ora como Davi orou por seu filho que havia morrido. Lembra? O filho dele com Betseba? Ele jejua e ora, e o filho morreu. Paulo ora assim como Moisés orou, pedindo: Deus, me deixe entrar na terra. E Deus fala: não me fale mais disso, você só vai ver. Paulo ora como Jó orou, suplicando por respostas. Paulo ora assim como nós muitas vezes rasgamos nossa alma diante do Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? Mas Deus diz: não. Eu acho, meus irmãos, que com esses exemplos que citamos, Jesus, Davi, Moisés, Jó, Paulo, nós não escapamos dessa. Porque alguém que pode dizer assim: eu sou muito espiritual, eu não vou reclamar com Deus. Nós temos um livro na Bíblia chamado Lamentações. Lamentação é uma coisa, murmuração é outra. Paulo ora, assim como o salmista ora no Salmo 13, dizendo: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando os pastores inventarão histórias sobre mim, Senhor? Aqui é o pastor César. Até quando no conselho de pastores vão inventar mentiras sobre o pastor César, sendo que nunca sentaram com ele para conversar? Até quando, Senhor? Até quando vamos orar, jejuar, e o sentimento de tristeza permanecerá na igreja? Até quando, Senhor? Até quando chamaremos para o jejum e as pessoas não jejuarão? Até quando, Jesus? Até quando a tua presença envolver a igreja e alguns irmãos ficarem assim, olhando para o teto, para o relógio, para qualquer outra coisa? Até quando? Talvez até quando esse diagnóstico? Até quando essa tristeza? Até quando essa culpa? Até quando essa dor? Até quando esse trauma? Até quando essa ansiedade? Até quando essa depressão? Até quando, Senhor? Nós oramos assim, como Paulo orou, Jesus orou, Moisés orou, Davi orou, Jó orou, tantos outros oraram. Mas às vezes Deus diz não. Mas por que Deus diz não? Em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Parece frio falar isso, mas um Deus soberano como o nosso Deus não deve explicações a ninguém. Mas Ele libera uma palavra como essa porque Ele nos ama, se importa com nossos sentimentos, se importa com o nosso coração. Amém, queridos? Mas eu quero dizer com isso é que Deus não é gente. Deus não é como nós.
Deus não é como nós. Ele é infinitamente maior, infinitamente poderoso, infinitamente mais amoroso, bondoso, fiel, justo e sábio do que nós. Muitas vezes, Renan, nós atalhamos caminhos para evitar sofrimentos. Deus não. Muitas vezes nós cedemos ao biquinho da criança. Deus não é assim. Muitas vezes nós evitamos situações para não causar um climão. Deus não é assim. Deus anda por caminhos retos. Logo, meus irmãos, se a minha vida pertence ao Senhor, pertence ao Senhor? Então Ele precisa ter controle de tudo na minha vida. Ser ovelha do pastor, Dani, do bom pastor, não eu. Jesus inclui tanto pastos verdejantes, águas tranquilas, quanto vales tenebrosos, assustadores. Me falaram, lembra do meme do Ricardo Oliveira? Vou mandar no grupo da igreja. Me falaram que ia ser só vitória, de glória em glória. Mentira! Porque esse evangelicalismo numa graça barata, sem cruz, se espalhou em nosso meio, e é muito mais palatável ouvir: você nunca mais vai sofrer, você só vai vencer, você só vai avançar. Meus irmãos, Cristo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ser ovelha do bom pastor envolve pastos verdejantes e vales tenebrosos. Envolve confiar, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Paulo fala, nessa mesma carta, no capítulo 1, versículos 11 e 12, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, e por essa causa também sofro. Sofro por ser pregador, apóstolo e mestre. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, nós passamos por lutas, passamos por dores, passamos por tormentos, mas você precisa dizer isso: eu sei em quem eu tenho crido. Jó, o homem que sofreu, né? Foi Jó. Ele fala o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Não é o fim, meu irmão. Amém? Essa dor, esse sofrimento, essa angústia, não é o fim. Por que Deus diz não, meu bem? Em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Em segundo lugar, Deus diz não para nos manter sóbrios. Fala comigo: para me manter sóbrio, acordado, vigilante, para tirar a loucura. A palavra diz que a vara da correção tira a loucura da criança. Tem um monte de criança louca por aí, que nunca conheceu uma varinha. Acha que tudo que ela quer, ela pode ter. Na hora que ela quer, do jeito que ela quer, como ela quer. Louca. Imagina Deus, que corrige aqueles que ama. Cristãos que não passam por nãos de Deus, nunca vão ser cristãos maduros. Nunca. Amém? Eu já falei sobre isso um dia, citei essa frase, mas cito mais uma vez. Jonas Madureira fala o seguinte: dê um beijo na sua fraqueza, que tu quer tanto longe de ti. Dê um beijo nela e diga: bem-vinda, porque você me coloca aos pés da cruz de Cristo. O sofrimento nos mantém de joelhos dobrados, meus irmãos. O sofrimento nos livra da loucura de pensar que nós somos alguma coisa, que nós somos capazes de viver sem Jesus, que nós somos poderosos em nosso próprio braço para vencer as circunstâncias, a dor, a debilidade, a carência, o sofrimento, a insuficiência nos mantém no nosso lugar, prostrados à cruz de Cristo Jesus. Se Paulo não passa por isso, se Deus diz sim para Paulo, nós não teríamos metade da Bíblia escrita. Porque ele fala, para que eu não me gloriasse das revelações que recebi, Deus me deu sofrimento. Fabiano,
O não de Deus para Paulo foi a proteção contra o orgulho. Em outras palavras, César, Deus dizer não para Paulo foi o que livrou Paulo de cair. Porque a soberba precede a queda. Será que valeu a pena esse não de Deus para Paulo, meu irmão? Nós não estaríamos nem aqui pregando essa palavra aqui hoje, se Deus dissesse sim, Paulo fazia um biquinho. Deus, eu preguei tantas vezes, oh Deus, mas eu dei toda a minha vida pela obra. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Deus não é como nós. A fraqueza fez Paulo rogar por 3 vezes, e não há quem rogue no Senhor em pé. Não há quem rogue diante do Senhor com o nariz empinado. Não há quem rogue ao Senhor se achando dono da verdade. Bendito não do Senhor que conservou o apóstolo Paulo. Bendito não do Senhor que nos conserva em sua presença. Eu falei um dia, bendita a dor que te trouxe aos pés de Cristo Jesus. Agradeça ao Senhor pelo sofrer que o trouxe a conhecer o Senhor daqueles que padecem. Tem gente que não pode ser abençoada, infelizmente. Carol, tem gente que não pode receber um aumento salarial. Ele vira orgulhoso. Tem gente que não pode, pede família. Se Deus dá família, ele para de vir nos cultos. Porque agora eu tenho que cuidar da minha família. Tem tempo para todas as coisas. Tem hora para tudo, tem hora para Deus e hora para a família. É simples, é fácil. Amém, queridos? Talvez isso que nós tanto pedimos para Ele, Ele não nos dá, é misericórdia. É o extrato puro do amor de Deus por nós. Porque se Ele nos der, nós nos matamos, nos perdemos com aquilo. Precisamos ser processados primeiro. Amém, queridos? Deus não queria matar Paulo com aquele espinho. Deus queria evitar Paulo de se matar. Eu vou repetir, Deus não quer te matar com esse espinho. Deus quer evitar você de se matar sozinho. Porque Deus diz não? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, para nos manter sóbrio. Terceiro, fala comigo, para crescermos. Meus irmãos, não há nada que nos faça crescer mais do que a escola do não. Há uma frase que diz que homens bons fazem tempos bons fazem homens maus. Homens maus fazem tempos maus fazem homens bons. E o ciclo continua. Olha, vou colocar 90% dos pais que sofreram, eles tentam evitar que os filhos sofram, para não passar por aquilo que eles passaram. Mas às vezes privam os filhos de aprender algumas coisas que só aprenderão na escola do sofrimento. Existe uma frase que diz que um homem que nunca passou pelo sofrimento, nunca será um homem. Será uma eterna criança. Não há nada que nos molde mais do que os nãos. Amém, queridos? Mas o não é horrível de ouvir. Na Bíblia, existe aproximadamente 8.409 não. Contra 462 sim. 8.409 nãos. E 462 sim. O não é importantíssimo, meus irmãos. Amém? Cristo foi aperfeiçoado pelo não de Deus. Em quarto lugar, Deus diz não para o aperfeiçoamento do seu poder. Paulo diz, Jesus diz para Paulo, né? O Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, a fraqueza reconhecida dá lugar à força que vem de Deus. Mas agora, a falsa força é abrir espaço para mais fraquezas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando eu reconheço minhas habilidades e fraquezas, eu abro espaço para o poder de Deus trabalhar em mim. Agora, quando eu me mantenho me achando forte, capaz, eu fecho as portas para o poder de Deus agir em minha vida. Amém, queridos?
O Evangelho é sobre isso. É sobre aquele que desceu ao sepulcro por 3 dias para depois subir aos céus pela eternidade. Nós precisamos passar por essas situações. Homens que se ajoelham diante da cruz para serem levantados pelo Senhor da cruz. Amém, meus irmãos? Deus nos diz não para aperfeiçoar o seu poder em nós. Para concluir, Deus nos diz não para nos manifestar a sua graça. O favor imerecido, né? Algo que eu não posso comprar, que eu não posso obter, mas quem pode decidir dividir comigo. Nós não sabemos lidar bem com o sofrimento, irmãos. Isso é fato, nenhum de nós. Eu também não sei. Tem dia que eu quero me trancar na minha casa, não quero ver ninguém na minha frente. Né, amor? Tem dia que meu amor fala: o que deu, homem? Não deu nada. Tem dias não sabemos lidar bem com o sofrimento, não conseguimos enxergar bem no sofrer, não conseguimos enxergar beleza no sofrer, Duda. Mas aquele que abraçou o maior dos sofrimentos por nós, nos dá o privilégio de estarmos aqui nessa noite, nos ensina a aprender a enxergar beleza no sofrer. A palavra diz: conformosos são os pés daqueles que levam as boas novas do Evangelho. Eles não pregavam Duda de Nike, naquele tênis que tu vai comprar lá. Não pregavam de Adidas, sandália ou pé descalço. Imagine os senhores caminhar quilômetros e quilômetros na terra, na pedra, em terreno desértico, de pé descalço. Como eram os pés dos pregadores da mensagem? E Deus fala assim: eu amo. Quão formosos são os pés, machucados, debilitados, daqueles que levam as boas novas. Amém, querido? Jesus nos dá o poder de vencer o sofrimento. A graça nos basta. É isso que o Senhor fala para Paulo. O que você precisa agora não é de um milagre, é da minha graça, que te sustenta no meio da dor. É da minha misericórdia, do meu favor, da minha presença, do meu amor, do meu poder, que se aperfeiçoa no meio da sua dor. Sadraque, Mesaque e Abednego não precisavam ser libertos da fornalha. Eles precisavam que Cristo fosse com eles no meio da fornalha. Daniel não precisava ser livre da cova dos leões. Ele precisava que o Senhor fosse com ele para a cova dos leões. É a graça, Billy, que nos sustenta em meio à provação, que não durará para sempre. Porque esse mesmo apóstolo Paulo, que sofreu muito mais do que todos nós juntos, ele fala o seguinte: estou certo, que as leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que está sendo reservada a nós com o Senhor Jesus. A mensagem de hoje, meus irmãos, é essa. Das nossas fraquezas, dos nossos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas dores, nos traumas, a graça nos basta. As fraquezas podem ser no corpo, na alma e no espírito, mas em tudo eu preciso saber em quem eu tenho crido. Haverão dias em que a única coisa que teremos será a graça, e ela nos bastará. Ela nos bastará. Comentava com alguns irmãos, conversei de novo esses dias com o Jean e comentamos sobre isso. Eu, como pastor, muitas vezes eu gostaria de fazer tantas coisas, mas eu não consigo. Não consigo. Eu gostaria de colocar a mão na cabeça do irmão e dizer: em nome de Jesus, isso que você precisa, receba. Mas não é assim. A mensagem que eu tenho para nós nessa noite, meus irmãos, não é vitória, vitória, vitória.
A maior das vitórias é ter a graça do Senhor que nos é suficiente. A mensagem talvez não seja aquela que nós gostaríamos de ouvir, né? Que a nossa geração quer ouvir. Você vai avançar, você vai conquistar. Às vezes não vai sobrar nada, mas a graça nos será suficiente. A graça nos será suficiente. A graça nos será suficiente. Amém? Às vezes Deus diz não. Isso é uma bênção. Em breve, nós vamos nos assentar, nos emocionar, glorificar o Senhor, porque agora nós vamos entender. Agora eu sei que aquele não foi a melhor resposta que podia ter recebido. Não arrombe as portas que Deus ainda não abriu. E, por favor, não fique longe da presença graciosa do Senhor. O salmista só não teme nada, Dani, no vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. E se nós temos o Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos. Fique em pé, por gentileza.